Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo de astrologia e hoje nós vamos falar sobre os efeitos de Urano posicionado na casa 9 ou Brahma em Dharma Bhava e o que ocorre com essa combinação. O que é Urano? Urano representa a liberdade e a busca pelo livre-arbítrio e a liberdade de expressão. É um ideal de sociedade que você gostaria de viver. A busca por uma perfeição intelectual é vista por esse planeta. Urano rege a era de Aquário, então a casa onde ele está posicionado diz muito de como você vai lutar para fazer essa era acontecer. Urano representa também astrologia, porque ele rege dons proféticos, a capacidade de prever o futuro. Então é como nós temos contato com a astrologia visto por esse planeta. Urano também representa grupos e sociedades e também a nossa capacidade de subverter a sociedade, rebeldia, iconoclastas, pessoas mal compreendidas e também tecnologia, informática, computadores. O que é a casa 9? A casa 9 representa o seu pai, as suas filosofias de vida e o ensino superior. Então, caso você tenha Urano posicionado na casa 9, você precisa necessariamente ter as letras UR neste triângulo aqui. Isso indica que você tem Urano na casa 9. E o que ocorre com essa combinação? Isso indica um pai que é uma personalidade uraniana. Então, o pai, é o personagem na sua vida que vai trazer você às coisas de Urano, que vai levar você às coisas de Urano, que apresenta a astrologia. O pai é um iconoclasta, uma pessoa mal compreendida, pode ser um cientista, uma pessoa que pensa fora da caixinha, uma pessoa que tem dons proféticos, a capacidade de prever o futuro. O pai é uma pessoa altamente tolerante em relação às suas excentricidades, assim como a linhagem paterna da família. Então, para questões um pouco mais complexas, você provavelmente pode recorrer ao seu pai, algum tipo de conselho. Na via negativa, pode fazer o pai uma pessoa inflexível em relação às suas coisas, às suas ideologias, ao mesmo tempo que ele é muito tolerante, mas no momento em que ele tem as suas ideias respeitadas, ele pode mostrar um lado dele mais inflexível. Então, o que o pai é, dificilmente ele vai mudar. Essa pessoa vai buscar um tipo de ensino superior relacionado às coisas de Urano. Então, essa pessoa ela pode fazer ou um curso técnico de astrologia, ou ela pode estudar de maneira independente astrologia. Porque a casa 9 representa aqueles estudos que eles alimentam a nossa alma e que eles moldam o nosso caráter para sermos pessoas que vão servir a sociedade. Então, mesmo que você não seja astrólogo, mas você estuda isso de maneira mais séria, e você pode seguir um curso universitário a ver com tecnologia, com informática, com computação, com programação ou robótica, alguma universidade que estude assuntos mais considerados vanguardistas, que dali vão sair grandes gênios ou invenções, ou pessoas que vão trabalhar com uma empresa que fabrique produtos tecnológicos. Só que se você sentir que o curso universitário está sendo muito opressivo, essa pessoa com Urano na casa 9, ela não tem o menor pudor de largar o curso, de abandonar no momento em que ela está sentindo que a sua liberdade de pensamento, liberdade de pesquisa, ela é restringida. Essas pessoas não são adeptas de religião e tem que ver outras coisas no horóscopo, mas normalmente elas veem com muita clareza que a religião é uma maneira de manter a pessoa com medo. Dogmas religiosos, eles na verdade
servem para aprisionar a mente da pessoa, para ela não ter liberdade de pesquisar por conta própria. Então, essas pessoas acreditam que o grande mal da sociedade pode ser a religião. Então, elas podem virar apóstatas, esse é um indicador de apostasia, ou, em casos mais extremos, de ateísmo, se Urano estiver fazendo umas quadraturas com outros planetas pessoais, elas podem ir num caminho um pouco mais destrutivo de contestar a sociedade. Mas o que é interessante salientar é que elas vão advogar pela Era de Aquário através dos temas da Casa 9. E uma das pautas da Era de Aquário é fazer de todas as religiões uma única só religião, um único Deus. Então elas podem ter um estudo teológico na busca de o que unifica todas as religiões. Então elas podem buscar aquele denominador comum que unifica todas as religiões. Então elas podem ser grandes ativistas por tolerância religiosa. Essas pessoas são muito tolerantes, porque elas são muito excêntricas em relação a temas espirituais, então elas tendem a tolerar bastante alguém que pensa diferente delas. Então elas não suportam pessoas extremistas, pessoas dogmáticas ou pessoas que usam a religião para fomentar a violência, como salafismo ou Talibã, Al-Qaeda, Ku Klux Klan, esses grupos que fomentam ódio utilizando a religião. Essas pessoas condenam isso. Só que, em alguns casos, elas podem ter maior fascínio por religiões que utilizem de astrofísica ou de astrologia para se chegar a Deus. Porque a Casa 9 ela representa os meios pelos quais nós nos conectamos com Deus. Então essas pessoas podem utilizar a ciência para provar que Deus existe, ou usar a astrologia para se conectar até Deus, tá certo? Então, qualquer situação em que ela estiver numa sociedade religiosa e que aquele grupo ali esteja sendo opressivo, ela imediatamente vai denunciar aquilo e vai escapar daquilo. Vai sair daquilo imediatamente. Essas pessoas podem criar uma comunidade virtual que divulga astrologia, que divulga astrofísica, ou que divulgue filosofias uranianas, filosofias que não são muito bem aceitas pela sociedade de maneira geral, como Aleister Crowley, Helena Blavatskaya, algum tipo de teologia que incomode o status quo das religiões. Uma maneira que elas podem mostrar a individualidade delas é utilizando a religião. Então, se elas convivem numa sociedade em que todo mundo é católico, elas vão seguir uma outra coisa simplesmente para mostrar que elas são diferentes e que uma maneira contracultural, uma filosofia contracultural, aquela vigente, ainda assim é válido. E elas sentem prazer em não se enquadrar numa caixinha. Isso é uma coisa que faz elas felizes. Elas, inclusive, podem escolher um curso universitário que seja contracultural. Então, se todo mundo, numa família que ela está inserida, tem uma tradição de cursar medicina ou de cursar direito, elas vão fazer um curso diferente, justamente para desempenhar esse exercício liberal de que eu sou diferente, eu sou especial. Elas vão afirmar-se diferentes e elas vão ser aquela força motriz que ajuda as outras pessoas a pensarem por conta própria. Então, se elas são professores, é aquele tipo de professor que estimula o aluno a ter uma liberdade de pensamento. A Casa 9 ela representa também o estilo de professor que você busca, o estilo de guru que você busca. Então, essas pessoas elas não são atraídas por um professor, um guru que ele é tradicional, que ele quer
impor ou perpassar uma moral religiosa que ela já existe aqui naquele país. Elas querem um professor diferente, que siga uma coisa diferente, que ensine coisas diferentes, que ensine coisas subversivas. Porque a subversão é uma maneira de testar os limites da sociedade com novas filosofias, para as pessoas pensarem coisas novas, para as pessoas não terem medo de questionar. A Casa 9 também representa os tipos de países estrangeiros que você quer visitar. Então essas pessoas elas vão ter gosto por países bastante diferentes, inclusive que espelha essa rebeldia deles. Então eles podem afirmar rebeldia assumindo a nacionalidade de algum país, porque aquele país ali representa o que eles acreditam. Eles certamente não vão frequentar países que os restringam, que sejam países teocráticos. Dificilmente uma pessoa ocidental com Urano na Casa 9 iria visitar um país como esses de teocracias muçulmanas que aplicam a lei da Sharia. Porque justamente o ideal de país é um país que ele respeite a liberdade de expressão. Então, quando eles viajam para um país que contradiga as suas ideias, é como se eles estivessem financiando através de atividade turística um país que fala contra o que eles acreditam. Eles também podem utilizar a viagem para fazer coisas uranianas, como, por exemplo, certos tipos de técnicas espirituais ou utilizar alguma substância que ajude-os a se conectar com Deus, tá certo? E também eles podem utilizar a ciência para combater superstições. Por exemplo, superstições em relação à legalização da maconha ou a prática de yoga ou tantra. Então eles podem utilizar de meios científicos para conseguir contrapor argumentos falaciosos ou supersticiosos de uma comunidade religiosa, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Eu espero que você tenha aprendido algo novo. Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela. Eu posto vídeos de astrologia todos os dias, então esteja sempre ligado para a próxima novidade. Muito obrigado pela atenção e tchau!